Aula número 134. Verbos irregulares da primeira conjugação. Como abertura, ouça esse poema de Álvares de Azevedo. Nasceu em São Paulo, viveu sua infância no Rio de Janeiro e morreu com 21 anos de idade, incompleto. É um dos principais poetas do movimento romântico brasileiro. Ouça. Último soneto. E o nome é expressivo. Último soneto. Já da noite o pallor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto. Do leito, embora no macio encosto tenha o sono reter, já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, faze que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Álvares de Azevedo. Verbos irregulares da primeira conjugação. Já vimos a aula passada, o vídeo anterior, de que verbo irregular é aquele que o seu radical se altera ou a desinência se altera. A desinência não acompanha o verbo modelo, não acompanha. E o radical, ele se altera. É preciso estudarmos alguns verbos irregulares da primeira conjugação. Digo que os exames de vestibulares exigem o conhecimento de alguns verbos irregulares. Em forma de teste, ou mesmo na redação, a presença dos verbos irregulares é uma constante nos exames do país. Vale a pena. Não precisa necessariamente decorar alguma coisa, basta acompanhar a minha aula com dedicação, com atenção, que nós aprendemos da primeira conjugação os verbos irregulares. Primeiro, os verbos terminados em EAR. Verbos terminados em EAR. E consulto a minha gramática da língua portuguesa dedicada ao curso superior. Então a pesquisa é minha, do meu livro. Verbos em EAR, como pentear, passear, veranear, homenagear, saborear, nortear, devanear, recear, cear, arrear. Estes verbos recebem a letra I eufônica nas formas risotônicas que ocorrem no presente no indicativo e no presente no subjuntivo. Forma risotônica é quando o acento oral recai na raiz do verbo e não na terminação. Ouça o verbo amar no presente no indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, amamos, amais, amam. Perceberam que as três primeiras, primeira, segunda e terceira, o acento recaiu na raiz do verbo. Amamos, amais, o acento recaiu na terminação e eles amam. A forma risotônica só ocorre no presente do indicativo,
no presente subjuntivo e no imperativo, que são derivados dele. Simples. Então, verbos terminados em AR recebem a letra I eufônica. É contra o gênio da língua a normalidade desses verbos. Por exemplo, verbo cear, eu ceo. Homenagear, eu homenageio. É contra o nosso gênio. Então, eu homenageio, tu homenageias, ele homenageia, homenageamos, sem a letra I. Homenageais e homenageiam. E o subjuntivo da mesma maneira. Que eu sei, que tu seies, que ele sei, seemos, seeis, que ele sei. Muito bem. Os verbos idear e estrear, que também termina em ER, não fogem à regra. A única observação é que a pronúncia é aberta nas formas risotônicas. Eu ideio, tu ideias, ele ideia. Ideamos, ideais, eles ideiam. Eu estreio, tu estreias, eles estreiam. Estreamos, estreais, eles estreiam. Idear é dar uma ideia. Criar, imaginar, pensar. Verbos terminados em IAR, como negociar, comerciar. IAR. O povo, numa falsa analogia, começa a imaginar o seguinte: se os verbos terminados em EAR, como homenagear, recebem uma letra I eufônica nas formas risotônicas, então os verbos terminados em IAR, como o verbo negociar, recebem uma letra E eufônica. É falsa analogia. A analogia é falsa. Os verbos terminados em IAR são verbos normais, conjuga-se normalmente. Então, veremos abreviar, aliciar, apreciar, desviar, enviar, extraviar, iniciar, negociar, principiar, referenciar, reverenciar. Tomemos o verbo, então, negociar. Longe a ideia de eu negocio, tu negocias. Eu não negocio com professores em greve. Disse isso um famoso político no passado. Não negocio com os professores em greve. Ele se enganou. Eu não negocio com os professores em greve. Seria o correto. Pelo menos a frase. Contudo, alguns verbos terminados em IAR, de tanto serem conjugados erradamente, ficaram. O errado ficou certo. Eles não dizem que verdade é uma mentira repetida 1001 vezes? Então, de tanto conjugar o verbo errado, ele se tornou correto. São os verbos, 5 verbos: mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, que recebe a letra E eufônica nas formas risotônicas. Tomemos o verbo odiar. O normal seria eu odeio. Tu odeias, ele odeia. No entanto, eu odeio. Tu odeias, ele odeia. Odiamos, odiais, odeiam. Incendiar, incendeio, incendeias, incendeia. Incendiamos, incendiais, incendeiam. Recebe então a letra E eufônica nas formas risotônicas. São só esses 5 verbos. Como se fosse aula de cursinho. Lembra da palavra Mário? As primeiras letras, Mário. Com M do Mário, o verbo mediar. Com A,
ansiar. Com R, remediar. Com I, incendiar. E com O, odiar. Então, eu medeio, eu anseio, eu remedeio, eu incendeio e eu odeio. Mas nunca eu premeio do verbo premiar. Só esses 5 verbos que escaparam à regra geral. O verbo dar, os tempos primitivos do verbo dar, é o presente do indicativo e o passado perfeito. Eu tendo o presente no indicativo e o passado perfeito, como vimos na aula passada, no vídeo passado, eu tenho a conjugação normal do verbo. Dar, eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. E o passado, ontem, dei, deste, deu, demos, destes, deram. Esse deram é importante para mim, deram, que há irregularidade. Onde aparece a irregularidade. Tempos primitivos do verbo dar, dar, dou, das, dais e deram. Desse deram, eu faço mais que perfeito, eu dera, tu deras, ele dera. Faço o presente no subjuntivo, se eu desse. Faço o futuro do verbo dar, quando eu der. E faço o infinito faz o futuro do presente, eu daria, eu darei, futuro do passado e futuro do presente, dando, dado, o imperfeito do indicativo dava. Como o verbo dar se conjugam os seus derivados, desdar, que é tirar o que deu, e redar é dar novamente aquilo que já deu. Então, desdar, quando eu desder, se eu desdesse, seguindo o verbo dar. Observe, quando nós temos uma palavra, um substantivo proparoxítono, uma palavra proparoxítona, e dela vem um verbo, o verbo é paroxítono e não proparoxítono. Exemplo, a palavra matrícula. Eu tenho um verbo matricular. Como eu conjugo esse verbo? Eu matriculo e não eu matrículo. Então, sempre que houver um proparoxítona, o verbo derivado da proparoxítona é paroxítona. Repetindo, matrícula, matriculo. História, ele historia. Ritmo, aquele rapaz ritma bem. Música, aquele rapaz musica. Traz música. Clínica, o médico clinica. Datilógrafo, eu datilografo. Autêntico, eu autentico. Esse é o fundamento. Mas não ocorreu isso na palavra água. O correto, ou melhor, seguindo a orientação geral que acabamos de dar, o verbo aguar eu conjugaria da seguinte maneira: eu aguo, tu aguas, ele agua, aguamos, aguais, aguam. O que é correto também. No entanto, como o verbo aguar está muito ligado à água, e a água ligado à atividade normal das pessoas, de toda hora, de todo momento, o verbo se corrompeu de tanto acesso à água que o homem tem em sua vida. Então, eu aguo, tu águas, ele água, aguamos, aguais, água. E a palavra tornou-se proparoxítona. Ou paroxítona terminada em ditongo. Então, o rio Tietê deságua no oceano. E se eu quiser falar desagua, não é errado. O rio Tietê desagua no oceano. Então, seguem o verbo aguar, o verbo desaguar, o verbo enxaguar também. Ele enxagua
correto. Mas normalmente, pelas regras que eu estou ensinando, ele enxágua. Eles enxaguam. E minguar também. Ele mingua e não ele mingua, por essa orientação. O que eu acabei de explicar agora? Acabei de explicar o seguinte: quando o senhor tem uma palavra proparoxítona, o verbo não é proparoxítono, o verbo é paroxítono, autêntico e autentico. Isso não aconteceu com a palavra água, que se corrompeu para o próprio substantivo que o verbo lembra com muita intensidade, porque está ligada à vida do ser humano. Ele água as plantas. E insistindo que não é errado, ele agua as plantas. Os verbos que apresentam o sufixo izar, como ajuizar, essa letra I é forte nas formas risotônicas. Eu ajuizo no presente indicativo. Eu ajuizo com acento no I. Tu ajuizas, ele ajuiza. Ajuiamos, ajuiais, ajuizam. Forte essa letra I. Tal qual ele, arcaizar, desajuizar, europeizar, judaizar. Ele judaiza, se torna judeu. Europeizar, ter os costumes e a cultura europeia, ou ter os valores europeus. Então, o verbo ajuizar com acento agudo na letra I, no presente indicativo, no presente subjuntivo, nas formas risotônicas. Verbo averiguar segue a linha normal de pensamento. Eu averiguo. Como também apaziguar. Eu apaziguo. Verbo banhar. O I é tônico nas formas risotônicas. Eu banho. Ou fazer a bainha. Fazer a bainha. Eu bainho. Tu bainhas, ele bainha. Verbo computar. Algumas gramáticas dão como verbo defectivo, só se conjuga nas formas arisotônicas. Está preso mais ou menos à moral, tentando dizer que o verbo lembra palavras que não podem ser lembradas numa gramática. Nada mais errado, nada mais inconveniente. O verbo computar tem conjugação normal. Normal. Eu computo, tu computas, ele computa, computamos, computais, computam. Da mesma maneira, reputar, eu reputo, imputar, eu imputo e disputar, eu disputo. São verbos normais, absolutamente normais. Verbo dignar-se. Esses verbos são muito curiosos. São aqueles que têm uma consoante muda em seu corpo. E a tendência, então, é praticar um erro. Indignar-se, por exemplo, não é tão raro ouvir-se, eu me indigno, mas não tem a letra I, a palavra não tem a letra I para suportar esse acento, que o senhor inventou. Então tira o acento, eu me indigno. Ritmar, eu digo que o rapaz tem bom ritmo, ele ritima bem? Não, ele ritma bem. Porque não tem a letra I depois do T para suportar esse acento agudo. Dá para entender? Esses verbos com a consoante muda em seu corpo são eles. Optar. Eu? Fala comigo. Eu opto. Ritmar. Ritmo. Obstar. Óbito.
Designar. Fala comigo, eu designo. Consignar. Eu consigno. Estagnar. Ele estagna. Impregnar. Ele impregna. Impugnar. Ele impugna. Pugnar. Pugna. Resignar. Ele se resigna. A razão é simples. Voltando ao verbo ritmar, não existe uma consoante I depois da letra T. Se eu disser eu ritmo, eu estou alterando o radical do verbo. O verbo fechar, em Portugal, talvez o Brasil não siga essa pronúncia, mas classicamente o verbo fechar na primeira pessoa do presente do indicativo tem a letra E fechada, depois aberta. Eu fecho a porta, tu fechas, ele fecha. Eu fecho a porta e desfecho um tiro. Essa é a construção clássica. Não estou dizendo que é errado eu fecho a porta. No Brasil se diz isso comumente e a gramática é feita por quem fala e não pelo gramático. Ele apenas registra. Estou registrando que classicamente o verbo fechar, na primeira pessoa, ele é fechado. A pronúncia é fechada. Fecho a porta. Mobiliar. O verbo mobiliar, em Portugal, se escreve muito comum com LH. Muito comum, às vezes muito comum. Mobílio. Então, como é mobílio, eles conjugam o verbo mobiliar da seguinte maneira: eu mobilio, já que a pronúncia anterior era essa. Então, o verbo mobiliar escapou aquela regra fundamental que eu dei, que a palavra, quando proparoxítona, torna-se paroxítona. Então, ficamos da seguinte maneira com o verbo mobiliar: eu mobilio, tu mobilias, ele mobilia, e não eu mobilio. Tu mobilias, ele mobilia. E por último, o verbo saudar. Primeiro, observe a pronúncia que eu estou dizendo. Saudar, e não é saudar. É um hiato, não é um ditongo. É assim. Se é assim, nós conjugamos o verbo sempre fazendo o hiato, nunca unindo as duas vogais num ditongo. Ouça, eu saúdo, tu saúdas, ele saúda, nós saudamos, vós saudais, eles saúdam, e nunca eu saldo, tu saudas, ele sauda, saudamos, saudais, saudam. Classicamente, eu saúdo, ou no presente do subjuntivo, que eu saúde, que tu saúdes, que ele saúde, que saudemos, que saúdeis, que saúdem. Este é o verbo saudar. E eu dei então os principais verbos que eu julgo irregulares, pela observação que se faz, conjugação do presente do negativo, do subjuntivo. Verbos da primeira conjugação, terminados em AR. É fácil perceber que o outro vídeo, verbos da segunda conjugação, a próxima aula. E depois verbo da terceira conjugação. Mas esses verbos que eu dei agora são os verbos mais importantes para entender a irregularidade que se processa na primeira conjugação. Sigam as aulas de verbo. O verbo é muito importante para os exames de vestibular. É comum exigir na prova de vestibular o conhecimento de verbo. E mesmo para escrever a sua redação,
o conhecimento de verbo é importante. Estamos dando umas 5 ou 6 aulas de verbo, as conjugações irregulares. Para o desfecho da aula, eu escolhi um texto de Casimiro de Abreu. Álvares Azevedo foi a abertura, um romântico. E outro romântico brasileiro, Casimiro de Abreu. Meus 8 anos. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é um lago sereno. O céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu, bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dia de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijo de minhas irmãs. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Não é preciso explicar que a língua portuguesa é doce e musical. E também não explico porque a minha pátria é a língua portuguesa.